Peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que nos abençoe, abençoe e guarde as nossas vidas, a vida de cada membro das nossas famílias, nossos lares, sonhos, projetos, trabalhos e principalmente que tenhamos fé, que o Senhor a cada dia venha nos colocar de pé para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre a prisão de Silas e de Paulo, dois homens que foram presos injustamente porque libertaram uma escrava, a escrava que dava lucro aos seus senhores. Ela era uma jovem que estava com o espírito de adivinhação e ela falava sempre para as pessoas e os seus senhores ganhavam muito dinheiro com ela, com a adivinhação que ela, usada pelo espírito, ela falava com as pessoas e aqueles homens eles ganhavam muito dinheiro. Só que toda vez que ela via Paulo e Silas, ela falava que eram homens de Deus. Eis que está chegando homens de Deus. Então, Paulo fez uma oração, e a libertou, essa escrava. Então, quando ele libertou a escrava, ele falou assim: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. Ele disse ao espírito: eu lhe ordeno que saia dela, em nome de Jesus. E no mesmo instante o espírito a deixou. Então aqueles homens que eram donos dessa escrava, eles ficaram indignados, porque eles tiveram prejuízo. Eles não iam mais ganhar dinheiro com aquela mulher fazendo adivinhação. Então eles denunciaram, eles falaram com as autoridades daquele lugar e juntou uma multidão contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que tirassem as roupas e fossem açoitados. Em Atos capítulo 16, versículo 23, depois de 23 em diante, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Tem várias coisas que nos mostram o que é libertação, como Deus liberta. Deus usou aqueles homens numa prisão, eles cantando, eles chamaram a atenção de Deus. E eles não só foram presos, eles foram açoitados, eles apanharam, eles foram humilhados porque eles estavam nus, tiraram a roupa deles para eles apanharem, e depois de todo o sofrimento, de tanto cansaço, foram acorrentados e prenderam os pés no tronco. Então, como que eles, cansados, sentindo dores no corpo, presos em um lugar difícil, um lugar triste, que imagine, numa prisão, sem fazer o mal, eles fizeram bem para uma mulher, porque eles
as libertaram de um espírito mau. E às vezes, quantas pessoas, quantos senhores que se acham donos de vidas ainda hoje aprisionam pessoas e não querem que os outros libertem. Não querem que o povo faça oração, porque sabe que tem uma libertação. Não quer, tem lugares que não querem que as mulheres, os homens sejam libertos, que conheça o verdadeiro evangelho, aquele que cura e aquele que liberta. Tem pessoas que escravizam outras pessoas, como por exemplo, um bom governo. Eu não estou falando de política, eu estou falando de homens, de pessoas. Um bom governo, seja um governo da cidade, seja o governo em um lar. Quantas pessoas são escravizadas no próprio lar? Quantas pessoas não podem receber muitas informações? A primeira coisa que uma pessoa, quando ela está acorrentada, as portas estão fechadas para ela, na vida às vezes sentimental, porque um mau casamento não é uma boa vida sentimental. E às vezes as portas daquela pessoa, seja homem ou mulher, ficam fechadas, porque a outra não aceita que ela faça amizades, que ela faça boas amizades. Eu não estou falando de amizades que destrói famílias, eu estou falando de boas amizades que fazem oração, que ajuda a curar feridas na mente, traumas, dores da alma, cansaço do dia a dia, porque um relacionamento ruim, ele vai minando as forças da pessoa, assim como um governo ruim. Você conhece, se uma pessoa ela é um bom cônjuge pela vida do outro. Quando você vê um casal e você vê que uma parte ela está tendo prejuízo, aí você vê o que o outro está fazendo na vida dela. Se a outra pessoa tem direito à liberdade de escolha, à liberdade de ter uma vida. Liberdade que eu falo não é libertinagem, é diferente. Fazer coisas erradas no casamento, tratar o outro mal, isso é libertinagem, não é liberdade. Liberdade em Cristo, liberdade de estudar para quem quer, liberdade de trabalhar, liberdade de escolha de uma roupa, de coisas pequenas que para muitas pessoas aquilo se torna um verdadeiro tormento, porque ela não tem liberdade de escolha, ela não pode escolher nada, ela não pode tomar decisões e ela fica presa, amarrada naquele lugar. Então, o que é que o outro quer? Que ela não tenha informações, que ela não tenha liberdade. Então, quando ela começa a entender que ela pode, que ela tem direito à liberdade dela, tem como é que fala? A retaliação do outro lado. A mesma coisa é com homens que governam cidades, governam países. Quando tem um bom governo, a população ela tem uma boa educação, ela tem boas escolas, um bom tratamento na saúde. O governo trabalha em prol mesmo da população, para que aquela população cresça forte, saudável e com liberdade. Já quando o governo é ruim, ele não quer que aquelas pessoas, que o país cresça, e ela mexe primeiro aonde? Na educação, nas escolas. Porque um povo bem educado, bem informado, é um povo que não se curva, é um povo que não aceita o pouco. Ele quer crescer, ele quer conhecer o mundo, ele quer viajar, ele quer ter o direito de escolher um bom restaurante para jantar. E uma pessoa que estuda, que trabalha e que viaja, ela tem bons conhecimentos. Então,
quando começa, às vezes, a ter contato com outras pessoas, pessoas boas, pessoas que mostram o que é bom, mostra que tem um futuro, mostra que ela pode ser livre, que aquelas pessoas que só ouvia falar daquele pouco, daquele lugar pequeno, quando ela começa a conhecer uma nova realidade, pessoas viajadas, pessoas que têm bom conhecimento em todas as áreas, elas começam a ver um novo horizonte, elas não ficam fechadas, com a vida travadas. Tem jovens que moram em sítios que depois que começaram a estudar, eles começaram a conhecer o mundo através dos livros e eles ficaram livres daquela prisão, uma prisão que é a falta de conhecimento que muitos governos não querem que o povo tenha para ter liberdade. Vão dando o pouco para que aquela pessoa continue trabalhando e sendo escravo para o governo. Então, eu estou falando de liberdade, liberdade em Cristo Jesus, aquela que você pode escolher, você tem o direito de escolher. E como é que um cristão faz para ele ter direito de escolher? Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles, perto da meia-noite, já estavam cansados, já estavam sentindo dores, como muitas pessoas que estão hoje em dia, sentindo dores na alma, sentindo dores no corpo, de tanto trabalhar no braço, a força do braço. Aí quando eles começam a entender que começando a orar, que começando a louvar, as portas, elas se abrem. Deus abre portas, Deus faz um terremoto, Deus faz a transformação na vida daqueles e aquelas que não cruzam seus braços ou não se curvam à situação dizendo pronto, agora acabou. Estavam acorrentados, além de acorrentados, eles estavam sentindo dores. Além de sentir dores, eles ainda estavam em um cárcere. E com o carcereiro cuidando daquele cárcere, cuidando daquela prisão, eles começaram a cantar, a louvar, a agradecer. E aquele louvor foi subindo aos céus. E Deus, eu imagino, isso é imaginação minha, gente. Eu imagino Deus olhando de lá e falando, eu não posso deixar eles desse jeito. Eu não posso compactuar com tanta injustiça. Eu vou mostrar que eu sou Deus e que eles estão clamando a mim, porque aqueles que clamam a Deus move os céus, mexe com os céus. Porque Deus vê lá de cima o sofrimento do seu povo e Deus fala, eu vou abrir portas que ninguém fecha, eu vou trabalhar na vida do meu povo, meus filhos estão clamando. E começou a mover nos céus, e imagino, olha, aqueles, e perto da meia-noite, eu vou ler só para você ver o que aconteceu, porque tem chaves de Deus aqui nessa palavra. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E eles ficaram lá escutando. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Olha, preste atenção nisso. E foram soltas todas as prisões de todos. Não só foi de Paulo e Silas, foi de todos. Então, quando oramos, é todos que estão escutando, é todos que estão dizendo amém, é todos que participam de uma oração, que escutam uma oração e falam, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Eu imagino aqueles homens escutando e falando, tem esperança, tem sonhos, tem mover dos céus,
porque esses dois estão cantando, eles estão falando com o Deus deles e vai ter alguma diferença, alguma coisa vai acontecer. E quando houve o terremoto, ninguém se feriu, nada nem ninguém se feriu. Até o carcereiro que ia se matar, ele não se matou, ele se converteu na hora ao Deus Todo-Poderoso, a conhecer Jesus, a conhecer o Evangelho, e todos foram libertos. Não foi só Paulo e Silas. Deus libertou todos naquele ambiente. Então, que ambiente é que você frequenta? Que pessoas é que você está ouvindo? Quais as palavras que você está ouvindo? Palavras de bênçãos ou palavras de maldição? O que você está falando quando está passando por um desespero, por alguma... Porque todas as pessoas que estão vivas, elas passam por problemas. Eu não estou profetizando problemas. Eu estou falando de cura, de libertação, porque quando a gente ora, tem um mover dos céus. Não vamos perder tempo, vamos orar. Ore comigo, Pai Nosso, e depois vamos clamar a Deus pela vida, pela saúde, pelas finanças, pela liberdade, pelo conhecimento, que o Senhor abra os olhos do seu povo e traga conhecimento para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Não há como não ficar clamando todos os dias, Pai, por discernimento espiritual, para entender quando é o inimigo trabalhando, fechando portas para o teu povo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, liberta o teu povo, abre portas, Senhor, as portas que estão fechadas, escancara, Pai. O Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor escuta. Tudo aquilo que não vemos, o Senhor vê. Tudo aquilo que não escutamos, o Senhor escuta. Então move, Senhor, move os céus em favor dos teus filhos e filhas que precisam de cura na saúde. Abre portas de médicos bons, de medicação certa. Eu creio, Senhor, que o momento que o Senhor quiser, nem medicação precisa, porque o Senhor opera o milagre. O Senhor opera, faz o terremoto, muda a situação de uma hora para outra, e o diagnóstico é mudado no mesmo instante. Basta o Senhor querer. Sabemos, Senhor, nós te louvamos, santo, 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 santo Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, aquele que conta cada estrela e a chama pelo nome, que coloca os céus, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Pai Todo-Poderoso, que enviou Jesus Cristo para nos salvar, e é em nome de Jesus, esse nome sobre todo nome, que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, move as águas em favor dos teus filhos, move, Senhor, vem com teu amor e poder, Pai, faz um terremoto, derruba todas as muralhas, quebra todos os cadeados, arrebenta as correntes dos teus filhos e filhas que estão com a vida financeira travada. Nos livra, Pai, de toda maldade humana e espiritual. Abre o nosso entendimento, dai-nos entendimento e nos mostra a chave, Senhor, da tua palavra, como falar, como te louvar, como te adorar e já agradecer. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, eu te agradeço pela noite de hoje, eu te agradeço pelas vitórias que virão para a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor,
portas abertas, cadeados quebrados, correntes arrebentadas, e teus filhos e filhas, Pai, te dando glórias, te louvando, te adorando e bendizendo a Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.